Vamos iniciar essa atividade hoje. Bom dia, então, agora para valer. Queria saudar a todos, é uma honra muito grande para o nosso programa ter aqui a presença do Eduardo, professor de um convênio importante que a nossa universidade, através do programa de pós-graduação em saúde coletiva, fez e está se consolidando nesse passo aqui importante que é o simpósio que começa amanhã, as reuniões que já tiveram, reuniões de trabalho. Ontem nós tivemos um dia muito produtivo de leitura, análise, discussão de artigos científicos. O professor trouxe uma expertise muito grande para os professores daqui. Os alunos que participaram tiveram a oportunidade também de ter um debate muito especial, muito numa linguagem muito neoliberal, muito rentável, né? Muito produtivo. Mas, enfim, agradeço, então, a presença de todos, a professora Carol, que está aqui, Carolina, os doutorandos, mestrandos, e agradeço também a cobertura aí do Sérgio, que vai hoje, e quinta e sexta também, né, Sérgio, deverá fazer essa documentação. Nós trabalhamos com uma ideia também, Eduardo, de construir uma memória aqui no programa, de tudo que a gente é feito. E o Vídeo Saúde, o Observatório de Saúde na Mídia, que são instâncias estratégicas do PPGASC para esse propósito, através do Sérgio, que foi disponibilizado pela Fiocruz ao nosso programa, fazem parte desse projeto, bem como a consolidação de um campo de pesquisa, que ontem você viu já um projeto, que está relacionado ao campo da comunicação e saúde. Em meu nome, então, do professor Edson, que é o coordenador adjunto, a gente dá mais uma vez boas-vindas, desejamos uma boa palestra e um bom debate aqui. Na verdade, o debate ele vai tratar de política de saúde, né? Política de saúde dos Estados Unidos. Eu acho que é uma oportunidade muito especial para nós, até porque esse debate no governo Barack Obama ele não foi fácil, avançou, né, num determinado segmento, numa determinada perspectiva, como ele vai mostrar, e hoje vem sofrendo ataques, como aqui também, né, o Sistema Único de Saúde, ele não vem sofrendo, permanentemente vem sofrendo, né, uma coisa que do objeto de estudo de vocês, de quem está estudando OS, etc. Então, uma boa conferência, professor, e mais uma vez obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu estenderia isso também a Gabriela numa colaboração muito especial conosco aqui, pelo fato de ter estudado lá, e terminaria agradecendo os alunos que contribuíram para a estruturação dessa semana de trabalhos, desse simpósio. Houve uma potência muito grande aqui dos alunos, da colaboração, envolvimento e, enfim, eu até acho que se não tivesse essa força, essa esperança, não, professor, vai dar certo, pode deixar, vamos ver, é possível e tal, né, Fabiana? E vamos nessa, que é bom a beça. Enfim, acabou que estamos aqui com o trabalho em andamento. Então, boa palestra, professor. Obrigado mais uma vez por estar presente aqui. Então, para a gente aproveitar o tempo, eu vou direto ao assunto. Vocês estão de acordo? Sem muitas apresentações, eu já estou aqui desde segunda-feira, então, quem quiser saber um pouquinho mais quem eu sou, no intervalo a gente fala. Mas vamos entrar direto no assunto, que o tempo vai ser curto e tem muita coisa para cobrir. Então, o meu objetivo é dar um pequeno resumo sintético do sistema de saúde dos Estados Unidos. Porque eu acho que a gente aqui no Brasil precisa conhecer bem, para poder entender para onde não ir, para onde a gente não deve ir em relação ao que está acontecendo no Brasil hoje com o SUS. Hoje, na verdade, não, há muito tempo vem acontecendo com o SUS, e acho importante a gente saber o que se diz que é o grande modelo para o sistema de saúde daqui, principalmente aqueles que querem acabar com o SUS, ou desvirtuar o SUS no sentido de privatizá-lo, aonde isso vai dar.
Então, se a gente tiver claro aonde isso leva, a gente vai ter muito mais firmeza e certeza de por que não aceitar o que está acontecendo hoje. Porque se a gente não tiver certeza disso, a gente pode até dizer, realmente, talvez esse caminho seja melhor do que o atual, a privatização pode até melhorar o sistema. Então vamos ver se melhora no país mais privatizado do mundo. É o mais rico e o mais privatizado. Então, se esse é o modelo no sentido de que é o sistema que todo mundo diz que é o mais privatizado, é o país mais rico do mundo, é o chamado primeiro mundo, nós somos do terceiro mundo e o terceiro gosta de copiar o primeiro. Isso leva toda uma ideia que se o primeiro é o primeiro, então nós devemos copiar o primeiro. Então leva muita gente a achar que a solução é ir por esse caminho. E a nossa imprensa, muitos dos professores, muitos dos médicos, etc., vão nesse caminho. Já que aqui está ruim, talvez essa seja uma solução. Então eu chamei de paradigma, que é sinônimo de modelo. Eu não chamo nem de americano, nem de norte-americano, que está errado chamar de americano. Todos nós somos americanos, mas esse é o país que diz que o nome do continente é o nome do país, mas não é. O nome do país é Estados Unidos da América, não é América. Passou a ser América porque eles puderam chamar de América e a gente foi todo atrás. Mas nós somos da América do Sul, eles são da América do Norte, mas eles também não são toda a América do Norte. O Canadá também é América do Norte. O México também é América do Norte. Então, quando a gente fala norte-americano, nós, na verdade, já estamos dando nome ao continente de um país deles. Tudo isso para a gente entender que a nossa linguagem também é como se nós disséssemos que nós somos a América do Sul. Está errado, nós somos o Brasil, um país da América do Sul. Então, eu chamo estadunidense. E aí, para dar a ideia central logo, que eu gosto de dar a ideia central logo. Qual é a ideia central? Não é um sistema único, é múltiplo. Não é integrado, é não integrado. Não é universal, então eu digo não é universal e é privatizado. O nosso se chama Sistema Único de Saúde, não é isso? Esse não é, esse é múltiplo, não é integrado, o SUS dizia que o nosso seria integrado. Não é universal, o nosso diz é único no sentido de ser universal. E público, o dele não é, o deles lá não é. Então um pouco da história, porque se eu não fizer não traçar um pouco da história, fica difícil para vocês entenderem o que está acontecendo em 2017, sem entender como nós chegamos lá nos Estados Unidos. Como eu digo, quem não conhece a história não é capaz de pensar o futuro, porque pensa que tudo começou hoje, né? Então, nos anos 40, houve a destruição da Segunda Guerra Mundial, e com a destruição da Segunda Guerra Mundial, principalmente na Europa, houve a discussão de como restabelecer a Seguridade Social através das instituições sociais. E aí foi criado um sistema baseado em direitos humanos. Certo? Então, quando a gente diz que a Europa tem um sistema de saúde mais universal, quase todos os países, parte da razão é isso. Destruíram tudo, tem que começar praticamente do zero. Quem viu fotografia da Inglaterra na época da guerra, destruíram tudo. Aí tinha que discutir na sociedade, como é que nós vamos reconstruir o sistema? Eles decidiram, vamos construir no direito humano. A saúde é um direito humano. Que isso foi, inclusive, o que saiu depois da Segunda Guerra. A saúde não é uma mercadoria, não é uma escolha, não é para quem pode pagar, é um direito humano. Está vivo, tem direito à saúde. A gente tem que ter uma definição muito clara sobre isso. Vacilar sobre isso significa dizer o seguinte: eu vou tratar como mercadoria, como objeto de consumo. Consumo não é direito de ninguém. Tem quem pode pagar. Então, se a gente vacilar sobre isso, então nós já estamos dizendo, pode ser mercadoria, então pode ser privado. Ou seja, privado no sentido de gerar lucro. Certo? Então, nos Estados Unidos, que não foram bombardeados, onde não houve destruição social. Quando eu falo de destruição, eu estou falando de destruição mesmo, terra arrasada. A Alemanha foi assim, a Inglaterra foi assim, várias cidades da França foram assim. A Europa viveu uma destruição muito grande. Tinha bombardeio diário, certo? Então era isso. Nos Estados Unidos, eles mantiveram um sistema de saúde baseado no emprego e não no fato de você ser cidadão. Que é outra questão que a gente tem que decidir. Nós vamos dar saúde baseado no fato de você trabalhar ou no fato de você ter nascido e ser cidadão de um país? Então, se criou nos Estados Unidos, ao invés de um estado de bem-estar social baseado em direitos humanos, foi criado baseado num estado de bem-estar social privado, ou seja, dependendo do emprego. Certo? Então, é uma grande diferenciação que a gente tem que fazer. O que aconteceu
Como se criaram os seguros de saúde nos Estados Unidos, que a gente aqui chama de plano de saúde, não é isso? Entre 1936 e 65, foi criado esse seguro de saúde privado fornecido pelo empregador, ou seja, quem dá acesso a serviço de saúde para o trabalhador americano e para a maioria dos americanos é o empregador. Então, em 1936, entre 36 e 65, eu vou traçar um pouco da história. Em 36 se criou o que chamaram Blue Cross. Já ouviram falar em Blue Cross? Pois é. Isso foi um seguro, uma pensão das pessoas que se associaram para criar uma forma de pagar para atenção médica quando eu precisar. Que a atenção médica é uma das coisas que a gente não prevê. Ninguém vai prever que amanhã eu vou quebrar minha perna. Então, eu crio um seguro para quando eu precisar, eu tenho amparo. Essa é a história do seguro. Em 46, 10 anos depois, isso foi criado no Texas. Se criou o que se chamou Blue Shields. Aí ficaram famosos Blue Cross, Blue Shields, que são os dois seguros principais iniciais nos Estados Unidos, certo? Como eu já falei antes na Segunda Guerra Mundial, os benefícios eram ligados ao emprego. Então, o que aconteceu? O leão dos Estados Unidos, quer dizer, o imposto de renda, decidiu que a contribuição do empregador, as contribuições, na verdade devia ser no plural isso, podiam ser abatidas do imposto de renda, coisa que aqui no Brasil a gente chama de renúncia fiscal, né? Ou seja, o que você paga para a saúde, o que o empregador paga, ele não precisa pagar imposto sobre aquilo. O que significa dizer o seguinte, foi um grande subsídio da sociedade dos Estados Unidos para você ter acesso ao serviço de saúde. O empregador compra o plano de saúde e abate do imposto de renda. Então, na verdade, é um subsídio que nós estamos dando para ele comprar os planos de saúde para os trabalhadores, certo? Aí se criaram companhias seguradoras comerciais que vendiam seguros de vida e começaram a vender seguros de saúde para os empregadores, certo? Então, elas já vendiam seguro de vida, passaram a vender seguro de saúde. Aí foi se criando o mercado de seguro de saúde privado. Nos anos de 60, o sonho era o seguinte, essa indústria de seguro de saúde ia responder com rapidez a uma economia na área da saúde que mudava constantemente e que a ideia era, lá para os anos 70, toda a população seria coberta. Ou seja, todo mundo seria coberto pelos empregadores, então, ao longo de 10 anos, se esse sistema funcionar pela ideia do mercado, todo mundo seria coberto. A gente tem que entender isso para entender por que os Estados Unidos optou pelo sistema privado. Porque se achava, em algum momento, uma economia de mercado, que eles iam poder oferecer o seguro de saúde e os planos de saúde para todo mundo. Era a expectativa dos anos 60, o sonho, vamos dizer assim. Aí, chega-se nos anos 80, aconteceu o seguinte, uma mudança fundamental, essas corporações, essas companhias que vendiam seguro de saúde se tornaram grandes corporações e os donos dessas corporações passaram a ser investidores de mercado. Então a ideia é que o livre mercado passou a ser a norma de tudo. E aí livre mercado quer dizer o seguinte, você compra ação, você quer ganhar dinheiro com as ações que você investe e evidentemente para você ganhar dinheiro as corporações têm que ter lucro, senão o investidor não vai comprar aquela ação. Então as pessoas passaram a comprar ações nas companhias que vendiam os seguros de saúde. Elas se tornaram empresas, basicamente empresas com fins lucrativos. Então, a atenção médica era percebida como um terreno fértil para os donos de negócio em busca de lucro. Nesse ambiente que se criou na década de 80, a atenção à saúde se tornou uma commodity. Commodity quer dizer, é como café, como açúcar, uma coisa que você vende no mercado, entre os compradores e os que vendem, como qualquer outra. Então a atenção médica passou a ser mais uma commodity e os pacientes se tornaram consumidores. Eu fiz o meu mestrado nos Estados Unidos na metade dos anos 80 e tinha um grupo de nós que eram médicos da América Latina e de outros países. Nós tivemos uma aula sobre meditação em saúde. Os professores falavam dos pacientes como se eles fossem consumidores. A gente foi ouvindo isso. Quando chegou lá para o final do curso, eu fiz um discurso. E como eu, vários outros. A gente ficou irritadíssimo com isso. Olha, nós não viemos ser médico para tratar paciente como consumidor. Eles não estão, eu não estou vendendo saúde, eles também não estão comprando saúde. A galera aplaudiu, porque todo mundo estava muito irritado.
Sabe aquele dia que vocês, não dá mais para descer. Eu não fui treinado para achar que eu estou vendendo saúde e a pessoa está comprando saúde de mim. Porque na América do Sul e Central, muitos de nós não concordavam com aquilo. Mas é expressão, eu vivi na pele que nos anos 80, essa passou a ser a concepção. Então, era como se falaram, como se estamos estruturando uma estrutura de negócio. Nós, como médicos, somos parte do negócio também, certo? Então, quando vai com essa ideia do livre mercado, é isso que leva. É a isso que a gente chega. Então, quais são as falhas nesse chamado mercado de saúde? O cuidado médico se tornou caro, os resultados são ruins, a gente tem dados, eu vou mostrar vários aqui para mostrar como ficou ruim. As desigualdades aumentaram, muitas mortes que são preveníveis passaram a ocorrer, já ocorriam, mas o sistema não deu conta de melhorar isso. Falta de médicos generalistas e de atenção primária, muito mais especialista. E falta de cobertura incompleta do seguro de saúde. Ou seja, vamos chamar de plano de saúde para facilitar a nossa compreensão. O que eu quero dizer com isso? Se é para dar lucro, eu que estou vendendo seguro de saúde, não quero tratar pessoa que vai custar muito caro para mim, certo? Porque se eu tratar quem custa muito caro para mim, eu não tenho como ter lucro. Então, evidentemente, eu vou ter que selecionar as pessoas que eu vou querer cobrir, as doenças que eu vou cobrir. Então, gente muito velha eu não quero no meu plano. Gente que tem doença crônica cara também não quero no meu plano. Então, os planos de saúde, para poder dar dinheiro, eles têm que fazer uma seleção daqueles a quem interessa cobrir. Sabe quais são aqueles que me interessa muito cobrir? Os que são saudáveis. Em geral, eles tendem a ser jovens. Não é isso? Então, quanto mais saudável, mais jovem, eu quero cobrir esse, porque você vai me dar, vai pagar por mês e eu não vou gastar com você. Isso aí, meus amigos, qualquer um que entende um pouco de economia sabe disso. Se é para dar lucro, é isso que eu vou fazer, certo? Então, cobertura incompleta. Aí eu vou mostrar para você alguns gráficos aqui que mostram os Estados Unidos comparado com outros países. Não sei se dá para ver, mas os Estados Unidos sempre é o exemplo extremo, na ponta esquerda lá. Em termos de que gasta entre público e privado, aqui a cor ficou um pouco diferente. No meio é a média dos chamados países do que a gente chama Organização para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento. É a organização que reúne os países chamados desenvolvidos no mundo. A média ali, com percentagem do PNB, do Produto Nacional Bruto, certo? É 9,5% mais ou menos. O Brasil não aparece aqui, mas o Brasil está bem para a ponta direita aqui. Aliás, desculpa, o Brasil está cerca de 9%. O Brasil está cerca de 9%, em termos do gasto total em saúde, não do público. Os Estados Unidos, em 2010, já estava com 17,6%. O que quer dizer isso? Divide 100 por 17,6, dá cerca de 6, não é isso? Por aí. De cada 6 dólares que se gasta na economia dos Estados Unidos, 1 dólar se gasta na área da saúde. Quando eu falo saúde, não é saúde propriamente dita, é atenção médica, é remédio, equipamento, tudo que se gasta no setor saúde, como a gente chama aqui. O que vem mais próximo depois, naquele período, era a Holanda, 12. Olha a diferença de 12 para 17. Os países europeus, a maioria deles está nessa faixa ali, 12, 11, 11. Aí quando chega para cá, para a ponta direita, você vê Turquia 6,1, México 6,2, ou seja, os Estados Unidos gasta quase 3 vezes mais do que a ponta direita aqui. E em relação aos outros países da Europa, que a gente sabe que tem sistemas de saúde muito bons, por exemplo, Suécia, 9,6, e aí tem a distinção do público e privado. O privado está em azul claro, e o público está na cor mais escura, cinza, né? Nos Estados Unidos também se gasta muito dinheiro no setor público, certo? Então a gente fala que é privatizado, mas na verdade, boa parte do que se gasta também está no setor público. Só que a lógica do sistema não é de um sistema público. Esse aqui divide entre público e privado per capita, certo? Valor per capita. Já não é o produto bruto, é o produto bruto dividido pela população. Então, per capita. Olha só os Estados Unidos também lá, 8.233 per capita. Quanto é o Brasil? A gente sabe? Per capita?
Não, é menos, é menos. Quanto é o Brasil per capita, alguém sabe? O México está em 916. Nenhum dos países da América do Sul aparece aqui, porque isso é OECD, só o México é membro da OECD. O Brasil vai passar a ser em breve, parece, estão falando nisso. O Brasil está mais para cá, Mas por cabeça, o Brasil gasta menos do que a maioria dos países desenvolvidos. Mas em relação à proporção do produto nacional bruto, o Brasil já gasta bastante. Em outras palavras, nós já gastamos bastante em saúde no Brasil. Para ter a saúde que nós temos, nós já estamos gastando bastante, não é pouco não. O Brasil não é país pobre em relação à saúde mais não, gasta muito dinheiro. Então isso aqui são os países e também, para vocês verem, a grande maioria dos países predomina o setor público, o gasto. É o cinza ou azul escuro lá. E o público, na grande maioria dos países, é a maior parte e o privado é o menor. Quase todos os países do mundo, o público é muito maior do que o privado. Nos Estados Unidos, não. Olha lá os Estados Unidos, olha aqui o privado como é. E o público, é quase meio a meio. Já um país, vamos dizer aqui, Irlanda, estávamos falando da Irlanda ontem, também é mais público do que privado. Cadê a Inglaterra? Aqui, United Kingdom, Reino Unido, olha só, muito mais público do que privado. É talvez dos países da Europa onde tem a proporção maior de gasto público, certo? Mas, em geral, nos sistemas europeus, predominam, a grande parte deles tem a maior percentagem do setor público em relação ao privado. Esse aqui é o gasto nacional per capita entre 1960 e 2010. Olha só os Estados Unidos, como cresceu isso. Eu falei na década de 60, 70, eu não falei que de 80 para frente foi quando o mercado cresceu. Olha só como cresceu o gasto. Aqui para 2010, 8.400. E aqui, como parte do Produto Nacional Bruto, era 5% em 1960, agora é quase 18%. Já estamos chegando perto de 20%. Então, o gasto cresce. A sociedade gasta mais com o quê? Com atenção à saúde, com equipamento, com fármacos, com hospitais, etc. Certo? Isso aqui é o custo. Quando custa uma família, quanto custa uma família por ano, certo? Quanto ela gasta por ano, desde 2002 até 2011. Olha a curva. Estamos chegando quase, aqui em 2011 era quase 20 mil dólares por ano, certo? Quanto custa para cobrir os gastos que ela tem. Agora aqui eu vou passar rápido nisso, porque eu quero chegar mais no momento atual. Isso é quanto as pessoas gastam do bolso. Out of pocket quer dizer do bolso. Olha os Estados Unidos comparado com os outros países. Sempre os Estados Unidos é onde se gasta mais em quase tudo. Certo? Isso aqui é a concentração do gasto. Ou seja, nas diversas faixas da população, certo? De acordo com a renda dela, quanto gasta os grupos, os diferentes grupos da população. Se você pegar os 1% mais ricos, certo? Eles gastam, olha só, percentagem dos gastos totais com serviços de saúde. Essa aqui é só com serviço. O 1% mais rico gasta quase 22% com serviço de saúde. Se você pegar os mais pobres, a metade mais pobre, gasta só 2,9%. Então significa dizer o seguinte: o gasto tem a ver com a renda, certo? O gasto tem a ver com a renda. Então existe uma concentração, isso aqui é um dado de 2009, mas se repete, certo? Isso aí é em cada percentil da população civil, o que se gasta na área de saúde. Esse aqui gasta menos de 851, esse aqui gasta mais do que 51 mil dólares. Ou seja, quando a gente vê onde se gasta o dinheiro, a gente nota que tem concentração. Eu não sei se vocês sabem disso. A maioria das pessoas gasta no último ano de vida mais do que gasta na vida inteira. Vocês sabem disso? Por quê? Porque quando você está perto de morrer, a família e você é onde o serviço de saúde gasta mais com você, porque você tem que ficar internado muito tempo, porque você pode ter UTI, você tem hospitalização. Então, nos últimos anos de vida é onde se concentra a maior parte dos gastos em saúde. Na fase inicial da vida, muito pouco. É vacinação, consulta de rotina. Quando você vai ficando mais velho, os gastos ficam muito maiores. Certo? Então, o gasto onde se gasta 1% mais,
é cerca de 21%, quase 22% do que se gasta, certo? E o que significa dizer, nós temos que observar que o gasto em saúde não é distribuído de uma maneira igualitária ao longo da vida, nem também é distribuído de maneira igualitária dentro dos diferentes grupos da população. Qual é a razão para os altos custos que nós temos nos Estados Unidos? Primeiro, a questão das companhias farmacêuticas. Elas têm fim lucrativo e elas têm o que se chama patentes, que significa dizer que você cobra para o medicamento um extra preço para você ter a patente. E geralmente elas duram 20 anos, as patentes duram 20 anos. Então, é a marca, patente é o que dá o nome à marca, certo? Não é a substância química, a gente compra a marca. E a indústria farmacêutica quer que você fique vinculado à marca, certo? E a patente quer dizer o seguinte, é onde ela recupera o investimento que ela fez e o marketing que ela fez para vender a droga. No Brasil, felizmente, nós temos leis que controlam propaganda na televisão, não é isso? De marca, mas não nos Estados Unidos. Quem morar nos Estados Unidos um ano vai ficar impressionado com a quantidade de anúncios, de marketing de droga. Tem um período na televisão que é praticamente o horário nobre, que é só remédio atrás de remédio. Viagra, certo? Prozac. Foi assim, direto. Por quê? Porque eles ganham muito dinheiro nesse período. E eles fazem propaganda como se faz de carro, de cerveja, não fazem de cigarro, que está proibido, mas de vários outros produtos, o que mostra para você que de fato é um objeto de consumo, mais um para você escolher. Aumento do número de hospitais especializados, cujos donos são investidores. Então, cuidar da saúde dá dinheiro, porque eu só vou investir numa sociedade capitalista para ganhar dinheiro se aquilo der dinheiro, senão eu não invisto. Como tem investidor é porque dá dinheiro. O comportamento de busca de lucro por todos os hospitais, incluindo os sem fins lucrativos. Isso que a gente tem que entender. Quando criamos uma economia de mercado, a lógica do mercado é dar dinheiro. A lógica de quem é sem fins lucrativos é também ir atrás do que dá dinheiro, embora ele não tenha fim lucrativo. Então a questão da privatização não é uma questão formal, legal, é a lógica de como vai funcionar e operar o hospital, o ambulatório, a secretaria, é a lógica, o que determina, o que no essencial determina o que ele faz e como ele faz. Não é a formalidade, se ele no papel não pode ter lucro, porque se você for observar o que eles fazem no dia a dia, a diferença é muito pequena entre ter fins lucrativos e não ter, porque senão ele não sobrevive. E tendo uma área de mercado que cresce, a tendência é ela absorver ao longo dos anos o setor sem fins lucrativos. Em outras palavras, ela determina a regra do jogo. O jogo quem determina não é o são isso, são aquilo, isso foi no passado, no século XIX. Os nomes dos hospitais têm nome de santo, porque na época era iniciativa de igreja. Santa Casa, foi a época dos santos, agora é a época do dinheiro. Só que não mudou ainda. Mas vai mudando. É só a gente ter paciência que a gente vai ver que esses santos vão desaparecer. Foram santos. Agora, os custos relativos têm diminuído em relação aos custos. O CPI vamos dizer, o índice de preços ao consumidor, certo? Então, os custos relativos têm diminuído, o que significa dizer que o lucro está aumentando. Que é isso que basicamente esse gráfico mostra. E aí o que está acontecendo é o seguinte, quanto crescia por ano, certo? Crescia 6%, essa curva mostra que tem diminuído a diferença entre o índice de preço ao consumidor, ou vamos dizer, a inflação do setor saúde tem diminuído ao longo dos anos. Mas ela continua sendo uma fonte de inflação nos Estados Unidos importante. Sempre o setor saúde cresce mais do que a inflação, embora relativamente tenha diminuído, os dados que eu tenho até 2012. Tem gente que já está dizendo que no período desse Obamacare, da reforma do Obama, esses custos diminuíram, mas aí já está voltando a subir de novo. É uma discussão que a gente pode ter mais adiante se a gente tiver tempo. Então, vamos ver os resultados agora. Eu estou falando só do investimento, do dinheiro, quanto se gasta, etc. Então, se se gasta tudo isso, o que vocês esperariam? Resultados muito bons. É isso? Então, vamos ver se o resultado é muito bom. Em relação, isso é dado até 2006, 2007, os Estados Unidos, comparado com outros países em desenvolvimento, tem os piores indicadores em mortes preveníveis ou evitáveis. Olha aqui os Estados Unidos, onde é que está? Aqui embaixo.
o que era em 97, 98 e o que é em 2006, 2007. Veja bem que aqui só a Irlanda, nesse período, era pior, e hoje em dia quase todos os países em linha vermelha, aliás, todos aqui, todos os outros países ditos desenvolvidos, França, Austrália, Itália, Japão, todos eles têm isso aqui é uma mortalidade por 100 mil de mortes evitáveis, certo? Potencialmente evitáveis. Temos conhecimento do que significa isso? O que é uma morte potencialmente evitável? Quem pode me dizer aí o que é uma morte potencialmente evitável? Doença crônica, várias delas. Morrer de diabetes, morrer de hipertensão, várias delas, até de câncer, certo? Um câncer que você detecta cedo, não tem por que morrer. Então, isso quer dizer o seguinte: nós temos tecnologia, nós temos conhecimento para evitar essa morte. E, no entanto, ela continua ocorrendo. E os Estados Unidos têm a maior taxa em comparação com outros países. Expectativa de vida. Dados de 2012, mas continua sendo o caso. Comparado com outros países desenvolvidos, os Estados Unidos têm menor expectativa de vida. Então, se o sistema de saúde foi feito para que as pessoas não morram por mortes evitáveis e a expectativa de vida continua sendo mais alta, tem alguma coisa errada. Estamos gastando dinheiro no lugar errado, ou estamos gastando demais e não estamos tendo os bons resultados que a gente queria. Adiamento do cuidado por causa de custo. Isso é fundamental. Você pergunta às pessoas dos Estados Unidos, faz uma amostra e faz um inquérito, perguntando por que é que elas adiam a atenção médica. Então, vários motivos aqui, certo? Então, perguntaram a percentagem do que informaram para cada um dos itens abaixo, se algum deles ou membro da família deixou de ter atenção médica por causa do custo. Então, um dos problemas é contar com remédios caseiros ou vendidos sem prescrição em vez de ir ao médico, 38%. Faltar a consulta com dentista ou check-up, 35%. Cadê o Edson? Já não está mais aqui. Adiar cuidado médico necessário, cerca de 30%. Não comprar o remédio prescrito, cerca de 25%. Problemas para obter atenção à saúde, 8%. Partir pílulas ao meio ou pular doses de remédio, 16%. Então, está se vendo que muita gente deixa de ter o cuidado que deveria, e aqui a resposta a qualquer um dos itens acima, mais da metade tem um problema com um desses itens aqui. Quer dizer o seguinte: muita gente nos Estados Unidos deixa de ter o atendimento que deveria ter ou adia por causa do custo, porque é caro, tem que pagar do bolso e eles não têm dinheiro para pagar. Mortalidade materna, comparada com os outros países, mais alta. Está vendo como tem um padrão? Pessoas, aqui isso já mudou com a reforma do sistema de saúde, isso aqui de 2010 já mudou, mas isso aqui é a diferença entre os que têm seguro, os que têm seguro ruim, ou plano de saúde ruim, vamos dizer que não cobre tudo, que adiaram o tratamento para ataque cardíaco, certo? Então compararam os que têm seguro, que é a comparação de base, os que têm, o que eu diria, seguro ruim, uninsured, e os que não têm seguro. Olha só, os que não têm seguro têm 38% mais probabilidade de adiar tratamento para ataque cardíaco. Não estou falando de resfriado, não. Ataque cardíaco. Adiou o tratamento porque não tinha acesso ao seguro de saúde. Então, nós temos estatísticas nos Estados Unidos, e tínhamos até bem recentemente, que a falta de atenção à saúde, por causa de falta de seguro de saúde, matava cerca de 60 mil pessoas por ano. Aqui é copay. Como é que vocês estão chamando copay, Gabriela, aqui? É aquilo que você paga... Copagamento. Aliás, quem quiser saber o que é feito no Brasil, estude o que é feito nos Estados Unidos, porque nada disso foi criado aqui. Então, eu cansei de ouvir os brasileiros ir para lá, no Brasil também é assim, no Brasil também é assim. Eu digo, não é que no Brasil também é assim, foi copiado daqui, por isso que lá é assim, certo? Foi copiado daqui porque não foi no Brasil que se criaram essas coisas. Foi criado nos Estados Unidos. Tudo isso da administração gerencial não foi criado no Brasil. Pode tirar o cavalo da chuva. Isso veio de lá, porque começou lá atrás, eles foram fazer essas normas todas, certo? Então, isso aqui está dizendo o seguinte:
pagando mais para... Se você tem que pagar mais para cobrir o remédio, o teu resultado para a asma, o controle da asma é pior. Então, olha só, a percentagem dos dias que se usou medicação. Quando você tem que pagar do bolso é menos, você usa mais. Isso aqui é pagamento menor e pagamento maior. Aí, a admissão para asma por 1.000. Aqueles que têm que pagar mais do bolso têm maior admissão no hospital, porque significa dizer que não estão tomando a droga regularmente, aparece no hospital. Tá claro? Aí o que vai acontecendo? Isso aqui é entre 2003 e 2010. Essa é a percentagem da população que não tinha seguro. Ou seja, 28% não tinha cobertura de plano de saúde. 65% eram segurados em 2003, diminuiu o número de segurados. Por que diminuiu o número de segurados? Porque esse seguro de saúde, plano de saúde, era oferecido pelo emprego. Como foi ficando muito caro e como a característica do emprego mudou, vários empregadores já não ofereciam seguro de saúde. Se eu trabalho para uma empresa grande, eu provavelmente vou ter acesso. Se eu trabalho para uma empresa pequena, o empregador diz, infelizmente eu não posso pagar, e aí você fica sem seguro de saúde, mesmo estando trabalhando. Não é desempregado não, mesmo trabalhando. E muitos têm cobertura, mas é a cobertura do plano ruim, que aqui no Brasil tem uma ideia de fazer o plano para pobre, plano pobre para pobre. Na hora que você precisar, não vai ter cobertura. E tem aqueles que se iludem, que acham que o plano de saúde vai te cobrir, mas na hora que você precisar mesmo, eles vão botar barreira atrás de barreira, atrás de barreira, para você não ser coberto. Essa é a regra do jogo para dar lucro, certo? Aqui outra coisa escandalosa, a quantidade de procedimentos desnecessários. Olha só, isso aqui é dado... Todos esses slides vêm da Associação de Médicos dos Estados Unidos, que são contra o que tem nos Estados Unidos e são a favor de um sistema universal. Então essa é a estatística que eles foram acumulando, não é minha, isso é gente que trabalha lá, que faz clínica, que estuda. Então olha só. Isso aí só parece, se me permitir, é o contrário daqui. Eu sei que a gente copia muito lá, podia copiar isso. Podia, claro. Então olha só. Isso aqui é o seguinte, em amarelo, procedimentos questionáveis. Em azul, claramente não indicados, inappropriate, certo? Quer dizer o seguinte, pegaram os procedimentos, submeteram a outro grupo de médicos que não estavam vinculados com os diagnósticos e disseram, para esses casos aqui, esse procedimento era indicado ou não? Quem estudou não sabe quem fez o procedimento, está só vendo, era indicado ou não? Chegaram à seguinte conclusão, para esterectomia, 25% das esterectomias eram questionáveis, ou seja, foi feito, mas não se sabe se era necessário. 16% não era para ter sido feito, e foi feito. Cirurgia de bypass, certo? Coração, 30% questionáveis, 14% não indicados. Angiografia, 9% questionáveis, 17% não era para ter feito. Cirurgia de catarata menos, angioplastia, que é um procedimento caro, 38% questionáveis. Ou seja, é um sistema que favorece o procedimento, certo? Que aqui no Brasil a gente chama pagamento por procedimento. Se a gente pagasse bombeiro do mesmo jeito que a gente paga médico, o bombeiro ia ter incentivo de tocar fogo nos prédios, porque ele ia receber com o número de prédios que ele apagasse o fogo. Isso a gente discute aqui no Brasil, ó. Então essa história de pagar médico por procedimento é estimular que ele faça, na dúvida faz. Hoje em dia, não é nem na dúvida, chegou, faz logo de uma vez, porque vai ser reembolsado. Exatamente. Isso aqui é um exemplo. Deixa eu ver se eu paro. Não, isso aqui eu vou passar porque é muito detalhe demais. E essa lógica invadiu o SUS, né? Claro. Agora aqui é o seguinte, nos Estados Unidos existe uma coisa chamada o seguinte, você pode declarar falência individual. Então, o pagamento por procedimento e os custos levam as pessoas a declarar falência. Eu não sei se isso existe aqui no Brasil, porque lá não, porque você pode ir para emergência. O pessoal me pergunta, mas vem cá, se eu ficar doente lá, eles vão me negar atendimento? Se for caso de morte, não vão me negar, mas você vai receber a conta. Não é de graça, você vai receber a conta. Então não é que eles não vão atender, você tem acesso ao serviço, mas vai pagar. Uma cirurgia
que você tenha que fazer de emergência, você vai receber uma conta depois de $60 mil. Que tal? $60 mil. Pois é. Ah, claro, muita gente vai, não tem dinheiro para pagar, e aí o hospital vai em cima depois, vai cobrar. Olha aqui, aí às vezes o hospital absorve o prejuízo. Mas muita gente declara falência. Então o que está dizendo aqui? A maioria dos que entraram em falência tinham cobertura. 60% do setor privado, 10% da cobertura para os que têm mais de 65 anos, que é pública, 5% dos que têm cobertura para o serviço de pobres, depois eu vou explicar, e cerca de 22% sem seguro nenhum. Ou seja, mesmo que você tenha seguro, plano de saúde, ainda assim você pode ir à falência porque o seguro não cobre, ou não cobria. Com a reforma do Obama mudou um pouco, eu vou explicar adiante. Muitas mortes preveníveis. Então, por exemplo, aqui, excesso de morte com a falta de cobertura. Você lembra que eu falei? Em 2006, 27 mil mortes, entre 25 e 64 anos, por falta de cobertura pelo seguro de saúde. Isso, aquele filme Sicko explicitou muito isso. Essa era a realidade, ele não exagerou nada, essa era a realidade de fato. Já mudou, porque isso aí é dado mais antigo, né? Olha aqui, eu falei cerca de 60 mil, nesse período eram cerca de 45 mil mortes, anualmente por falta de seguro. Isso aqui a gente faz o cálculo na epidemiologia, o excesso de morte em diferentes estados dos Estados Unidos. E é um número muito alto. Isso aqui é uma publicação de 2009, que mostra o seguinte: a falta de seguro mata, a falta de plano de saúde mata. Então, se você tem um sistema que não cobre todo mundo, as pessoas vão morrer. No país mais rico do mundo, esse número de pessoas morre por falta de seguro de saúde. As desigualdades aumentaram. Aqui eu vou passar mais rápido para poder dar tempo de entrar em outras coisas. Isso aqui é o número de excesso de morte de negros em cada grupo etário, comparando em azul 1960 com 2000. Isso aqui é o número de negros que morrem comparado com branco. Então quer dizer o seguinte: existe diferença dentro da população dos Estados Unidos entre ser branco e ser negro em relação à probabilidade de morrer, certo? Os negros sempre morrem mais, se adoecem mais de quase tudo quanto é doença, são tratados diferentemente, têm menos acesso a médico e por aí vai. Aí as causas da diferença, da disparidade na expectativa de vida. 30% é por causa de doença cardíaca, 21% por câncer. Isso aqui é homicídio, isso é interessante ver. Existe um grande número de jovens negros que morrem assassinados. Vocês estão vendo isso, vocês ouviram falar Black Lives Matter, não é isso? Então, é a principal causa de morte aqui no Brasil também, em adulto jovem negro. Então, tem violência, morre, e 11% por causa disso, tem excesso por causa disso. Mas olha só, doença do coração, 30%. Os imigrantes também recebem menos, tem menos tratamento, e aqui quanto se gasta no total, comparando imigrantes em amarelo com nascidos nos Estados Unidos. Se gasta menos com imigrante e ele tem menos gasto, seja como criança, seja como emergência. Isso aqui é emergency care, certo? É cuidado de emergência. Aqui, a gente discutiu um pouco isso ontem, qual é a taxa de médicos por 1.000 da população. Para a população branca, é 2,64, para a negra é 0,89 e para o hispânico é 1,1. Ou seja, diferentes setores da população têm diferentes coberturas por médico. Que acho que aqui no Brasil também vai ser assim, é porque a gente não faz análise desse jeito. Mas se fizer, vai achar que quem é pobre tem menos acesso a médico do que quem é rico. Não tem a menor dúvida disso. Isso aí você pode fazer metodologia muito bonita, mapear com mapa e mostrar diferentes áreas da cidade, fazer o percentil de médico, cobertura, até por bairro você pode fazer. E aí você vai ver que a escassez não é universal, generalizada, ela é seletiva. Isso aqui é o tempo que leva. Isso aqui é o número de médicos de cuidado primário, de atenção primária por 1.000. Em diferentes estados dos Estados Unidos. O que mostra o seguinte: os estados onde tem a cor mais forte aqui em vermelho é onde tem maior escassez de médico. E onde tem cor clara é onde tem uma boa cobertura de médicos. Eu moro aqui nesse estado de Massachusetts. Tem médico pra caramba. Essa região dos Estados Unidos onde eu moro é talvez, no geral, a que tem os melhores indicadores de saúde. Médico não vai faltar.
Em comparação, no sul dos Estados Unidos, estados mais pobres, Geórgia, Alabama, Mississippi, você vai ver que tem, olha, menos de um médico por 1000. Certo? Então, médico de cuidado primário, de atenção básica. O que significa dizer o seguinte: nós temos que desmembrar essas estatísticas e verificar o seguinte: a distribuição não é equitativa, nem por salário, ou seja, renda, não é por geografia. Se a gente fizer um estudo no município de Vitória e ver quem tem acesso aonde, vai ver que tem bairros de Vitória que tem menos acesso do que em outros. Isso se vê em tudo quanto é lugar. Eu estou falando de Vitória chutando porque eu duvido que Vitória seja diferente do resto. E também, quando a gente analisa, aqui seria cor de pele, nos Estados Unidos, raça e etnia, a gente vê que tem diferença. Então, isso mostra que médico gosta de dinheiro. No fundamental é isso. Médico gosta de dinheiro, como a maioria das populações que tem desigualdade, tem um grupo que gosta de dinheiro e ganha mais dinheiro e, portanto, não tem muito interesse de ir para a área onde não tem dinheiro. Por isso que o médico não vai para a área rural, para a área pobre, porque lá não tem muito dinheiro. Quando eu estudei medicina aqui, tinha um professor que dizia: distribuição de médico por número de agência bancária. Município que não tinha agência bancária não tinha médico. Isso ele falou na década de 70, se chamava Carlos Gentili de Mello. Que debochava, porque ele mostrava, ele fez uma comparação: enfermaria com cesariana, enfermaria onde não tinha cesariana. A cesariana pagava mais, então o médico fazia mais cesariana. Aí você perguntava ao médico: você fez isso por causa do dinheiro? Não. Mas aí quando você vê a enfermaria, como é que você explica isso? O Brasil hoje é um dos países que tem a maior taxa de cesariana do mundo. Passou a ser a norma. É um absurdo. Por quê? Porque desde lá veio esse estímulo. Aí nego inventa um bocado de outras desculpas, porque a mulher escolhe por causa disso, daquilo. A raiz era essa: pagamento por procedimento. Era isso. Bom, deixa eu pular isso aqui. Número de enfermeiras também temos nos Estados Unidos, comparado com outros países, uma relativa escassez. Falta de cobertura. Isso aqui eu vou passar porque já mudou. Isso aqui é um escândalo. Cerca de 20% das crianças não tem cobertura de saúde nos Estados Unidos. Ou não tinha. É um absurdo. Agora, como é que se distribui? 56% aqui menor que 65 anos, né? 56%, ou seja, cerca da metade da população é segurada pelo empregador. Ou seja, você entra no trabalho, uma vez por ano, eles te oferecem a lista dos planos de saúde, você escolhe um, todo mês você paga descontado do teu rolerite, certo? É assim que funciona. Quase 20%, diminuiu muito esse número depois do Obamacare, passou a ser 18,5%. Isso aqui é a cobertura dos pobres, isso aqui é o seguro privado que o cara paga individualmente. Porque geralmente, quando você vai para um empregador, por exemplo, a Prefeitura de Vitória, se ela você tivesse acesso, porque é funcionário da Prefeitura, a Prefeitura tem milhares de servidores, então ela iria negociar um plano que seria mais barato e você como funcionário da Prefeitura poderia escolher. Vamos dizer que ela te dá 3 ou 4 planos de saúde, você escolhe um de acordo com o que você pode pagar, de acordo com a cobertura que você quer ter. Mas vem porque você é funcionário da Prefeitura. Se você não tiver um empregador grande, que tem acesso a vários planos de saúde, você fica com pouca escolha. Então tem empregadores que oferecem um plano e olha lá. Se o plano for ruim, é a única opção que você tem. Se o empregador vai uma padaria que não tem dinheiro, não tem verba para poder oferecer o plano, você tem que comprar do teu bolso, ou fica sem. Então tem uma parte dos Estados Unidos que tem que comprar individualmente. Aí como é que é isso? Se eu tenho que cobrir 1.000, e dos 1.000, 950 não vão usar muito o serviço, eu na verdade posso fazer um cálculo atuarial, que é uma técnica de calcular custo baseado na idade da população, no tipo de serviço que ela exige, e eu calculo quanto dinheiro eu vou ganhar. Então, eu distribuo os custos, no meio de 1.000, vai ter 10 que vão ficar doentes aqui nesse mês, 20 no mês que vem, 30 lá no final do ano. No final das contas, todo mundo aportou dinheiro para a cobertura daqueles que ficaram doentes. Você não está pagando para a sua saúde individualmente, você está pagando como parte de um grupo que vai cobrir quem ficar doente, porque você nunca sabe quando vai ser a tua vez. Agora, esse que paga individualmente é muito diferente, que a companhia de seguro sabe,
você é um risco muito grande para mim, porque se você ficar doente, não tem ninguém que vai contribuir para o caso você ficar doente. Então o risco é muito maior, eu vou cobrar de você muito mais. Então, essas pessoas ficam com um custo muito alto e por isso elas não compram, porque é muito mais caro. O que explica porque essa cobertura individual é muito mais cara, porque a companhia de seguro vai exigir muito mais dinheiro teu para bancar o risco. No meio de 1.000, pode ter 10, pode ter 20, 50, ficaram doentes, mas 900 e tanto estão me dando dinheiro e não ficaram doentes. Então é fácil eu cobrir os 20 ou os 50. Está claro isso? Sim ou não? Sim. Se não tiver claro, me para. Deixa eu mudar isso aqui. Bom, agora eu vou ter que falar de outras coisas, que acho que é isso aqui que vocês querem ouvir mais. O que foi a reforma do Obamacare, certo? Foi chamado de Obamacare por uma cretinice dos opositores. Para poder queimar o filme do programa, deram o nome de Obama para poder gerar uma oposição fundamentalmente do Partido Republicano, certo? Na verdade, não é Obamacare, o nome disso é a Lei de Acesso a Cuidado de Saúde, Serviço de Saúde, certo? E o que ele chamou affordable quer dizer que você pode pagar. Affordable em inglês quer dizer que eu posso pagar, acessível. Esses foram as pessoas... primeiro, vocês sabem o que é o Medicare ou não? Não, Medicare é a cobertura que nós temos nos Estados Unidos para todo mundo que tem mais de 65 anos. É baseada na sua idade, todo mundo é coberto pelo Medicare. Você contribui do seu salário... durante a sua vida de trabalhador, um desconto de 1,30 e pouco por cento do seu salário. O empregador contribui com 1% do seu salário e depois de contribuir 10 anos, você tem direito, depois de 65 anos, a ser coberto pelo Medicare. Ou seja, é um sistema universal para os idosos. Cobre tudo? Peraí. Quase tudo. Quase tudo. Aí eu vou ter que explicar com mais calma, que tem uma letra A, letra B, letra C, letra D. Diga. Você falou que cobre todo mundo acima de 65 anos, mas acho que quem contribuiu no caso? Mais 10 anos. Não, mas aí a diferença é a seguinte, se você não... Se nunca contribuiu, ele vai ter direito a esse Medicare? Vai ser coberto pelos pobres. Pelos pobres. Chama Medicaid, AID. Certo? Então, esse Medicare vem desde esse cara aqui. Quem é esse cara? Alguém sabe? Quem é esse presidente? É o que jogou a bomba atômica. Truman. Presidente Truman. Desde ele que vem essa ideia que nós tínhamos que ter um sistema de saúde universal nos Estados Unidos. Então, essa ideia do sistema universal não é nova. Lá há muito tempo tem gente que defendia isso, mas nunca conseguiram implementar. Desde a Segunda Guerra já tem gente falando isso. Esse aqui é o Lyndon Johnson. Tem que conhecer um pouco a história de como é que esses programas foram criados, mas isso foi um período que tinha praticamente uma guerra civil nos Estados Unidos, negros e brancos, certo? Foi a época que assassinaram Martin Luther King, assassinaram John Kennedy, assassinaram Malcolm X, foi a época que tinha manifestações que tacaram fogo em bairros inteiros, que tinha segregação racial, chamados direitos civis dos Estados Unidos. A reivindicação deles naquela época era que se cobrisse os idosos. Por quê? Porque antes disso, os idosos basicamente eram cobertos pela família. E aí, as famílias não tinham dinheiro. Então, você ficar velho nos Estados Unidos significava ficar pobre e com pouca cobertura, a não ser que você fosse uma família rica. Então, esse programa foi criado e dizia o seguinte, essa é a lei do Senado que criou. Todo indivíduo que que tem elegibilidade tem obrigação de se inscrever num plano de saúde para ele e tem que pagar um prêmio que está de acordo com essa participação no plano. Isso é o que a lei dizia. Então significava dizer o seguinte, você tem a cobertura e você é obrigado, depois de 65 anos, a ser coberto para hospitalização. É de graça? Não. É quase de graça, mas se você for para um hospital, os primeiros dias da tua internação, você tem que pagar o chamado copay. E se você tiver um salário baixo, pode pesar no bolso. Então não é universal, mas não é gratuito. Eu não falei que era gratuito, falei? Universal. Gratuito é outra coisa. Aí,
Nixon criou o seguinte: vamos obrigar os empregadores a oferecer seguro de saúde para todo mundo, plano de saúde para todo mundo. E foi o que aconteceu. Ele tentou empurrar isso, mas teve resistências. Mas naquela época os Estados Unidos estavam numa fase de crescimento grande, foi o período pós-guerra, e os empregadores, as grandes empresas, a GE, qualquer uma das grandes, certo? Que a gente conhece aqui, oferecia. E o trabalhador recebia um bom salário e recebia como benefícios. Vocês usam a palavra benefício aqui? Pois é, vem de lá. Benefícios que eram complementares ao seu trabalho. E aí você negocia o salário e negocia os benefícios. Por que passaram a ser benefícios? Porque os Estados Unidos saiu da guerra e, para controlar a inflação, o governo determinou o seguinte: eu não posso te dar aumento de salário, mas eu vou te dar acesso a serviço de saúde. No fundo, é salário do mesmo jeito, porque todo mês você desconta para pagar, não é isso? Então, se aumentar o que você tem que pagar, o seu salário vai diminuir. Então, não é visto como salário, mas no fundo é, e é caro. É uma grana preta que você acaba pagando na mensalidade, certo? Então, a ideia que surgiu era a ideia de obrigar os empregadores a fazer isso. Com o Clinton surgiu a ideia seguinte: não vamos obrigar o empregador, vamos obrigar o indivíduo a ter cobertura. Todo mundo tem que ter cobertura. Essa ideia é uma ideia que veio já do período Clinton, não conseguiu passar isso no Congresso, as companhias de seguro fizeram uma campanha violenta contra ele e foi derrotado. Foi só no Obama que saiu a ideia do mandato individual, que na verdade foi o primeiro estado a implementar isso nos Estados Unidos, foi Massachusetts. Então hoje nós estamos com a cobertura de 98%, 99%. Por quê? Se você não tiver cobertura, você paga uma multa. Só se você declarar que não tem como pagar, que você então não vai pagar essa multa. Mas todo mundo tem que ter cobertura de saúde. O que significa dizer que eu tenho que subsidiar essa cobertura, porque tem gente que não pode pagar. Então o governo criou planos subsidiados, mais baratos, que eles chamam de bronze, prata, ouro, de acordo com a qualidade. Está na cara que ouro é o melhor, né? É mais caro, você tem mais cobertura, você tem mais opções. Bronze é o mais barato, tem menos cobertura, tem menos opções. Então, a discussão que tinha no período Obama era criar o que chamada Public Option. O que era Public Option? Era o Medicare, que hoje é só para quem tem mais de 65 anos, para ser estendido para todo mundo. Que aí seria uma cobertura universal e as pessoas poderiam escolher ou o setor privado ou o setor público. Por isso que chamaram opção pública. Eu poderia optar, então, para ter uma cobertura coberta pelo setor público, ou seja, pelo governo dos Estados Unidos, para pagar. Tudo isso que eu estou falando é em relação a pagar. Os serviços continuam sendo privados. Tem quase nenhum hospital público mais nos Estados Unidos. Quase todos já foram comprados pelo setor privado ou eles são dos santos, das santas casas, que lá também tem, certo? Então, eu não estou falando de serviços. Os médicos também não são funcionários públicos, as enfermeiras não são funcionários públicos, ninguém é funcionário público. Trabalha fundamentalmente para o hospital privado ou sem fins lucrativos. Mas o pagamento é feito pelo governo, ou seja, a fonte pagadora passa a ser pública, governamental, estatal. É disso que nós estamos falando. Esses dos santos aí são filantrópicos, ou eles prestam serviço como aqui a saúde suplementar? Os dois. Eles são sem fins lucrativos, mas a grande maioria das pessoas é coberta pelos planos de saúde. Então, na verdade, a saúde privada ela não é suplementar. Bom, então o que se criou? Reforma estilo obrigatório. O modelo era o seguinte, tipo Medicaid. O que é o Medicaid? Ele é um serviço oferecido para as populações pobres. Tem um limite de renda. Se você ganhar abaixo daquele limite de renda, o Estado subsidia a tua cobertura. Então, é saúde para os pobres. E ao longo dos anos foram acrescentando outros grupos. Por exemplo, quando surgiu a crise da AIDS, inclui o pessoal da AIDS dentro desse programa, então cobre. E à medida que foram surgindo novas necessidades, eles foram incluindo dentro do Medicaid. Como é que ele é financiado? O governo federal paga metade e o Estado paga metade. Para cada dólar que o governo federal coloca, o estadual coloca um. Esta é, de fato, cobertura de graça, ou seja, por impostos. Você não paga quase nada do bolso, porque são populações pobres. Depois eu vou mostrar o número, como é que se divide isso. Então, você
É de graça para quem é pobre, você subsidia os de baixa renda e você compra sem subsídio para os outros. Ou seja, se criou uma bolsa de plano de saúde. Então hoje você quer comprar, você vai numa página da internet e tem lá os planos de bronze, os planos de prata, os planos de ouro. Aí você coloca a sua informação, idade, local onde você mora, quanto você ganha, e aí eles te mostram as opções que tem para você. Aí você escolhe qual que você quer, como uma bolsa, literalmente é uma bolsa. O nome em inglês é isso mesmo, é uma bolsa. E a ideia foi que criasse um mercado em que os consumidores, que eu já tinha falado que nós somos consumidores, vamos escolher qual o melhor seguro que está de acordo com a nossa renda. Certo? Então, passou a ser uma obrigação do empregador e mais ou menos para os indivíduos. Certo? O empregador passou a ter que oferecer o serviço e os indivíduos têm que comprar. Então, eles, na verdade, forçaram o mercado. E foi o que gerou muito descontentamento pelos republicanos que acham que você não tem que forçar nada a ninguém a fazer nada. Que tinha que ser opção individual. Mas a única maneira desse sistema funcionar é se todo mundo participar. Porque aí eu tenho que fazer aquilo que eu disse a vocês, eu distribuo os custos. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? A parcela mais doente, mais velha, não vai ser coberta. Ninguém deles vão dizer, é muito mais barata de 20 anos. Eu quero ter o de 20 anos pagando todo mês, que ele vai usar muito pouco. O de 65 jamais vai cobrir os custos que eu vou ter com ele. A não ser que eu cobre uma barbaridade dele, ele não vai poder pagar. Então é um problema sério. Qual é a proporção entre o mais jovem e o mais idoso que você pode cobrar sem que a pessoa se negue a ter o seguro? Se eu cobro 3 vezes mais, uma pessoa de 65 anos vai pagar 3 vezes mais do que uma de 20. Pode ser que a de 65 anos diga, não vou ter cobertura nenhuma. E aí, o que acontece com essas pessoas? Quando ficar doente, vai para emergência. Que é o que acontece lá. Não tem cuidado regular, vai aparecer na emergência. E a emergência, não sei se aqui, mas acredito que aqui também, sempre o preço é mais caro do que o atendimento rotineiro. Sempre. Então, esse plano, por exemplo, ele não tem restrição em relação a doenças pré-existentes. Não. Isso aí não existe. Acabou. Com o problema do Obama, porque o plano do Obama tentou... O outro privado tinha Muita, claro. A lógica do cuidado pré-existente é essa. Como é que eu vou ganhar dinheiro se eu tenho que cobrir as coisas que você já tinha? Não vou. Claro, não vou, claro. Isso aí não tem mistério. Isso acabou então. Acabou durante o plano do Obama. Acabou também uma outra coisa que ele dizia, que é o seguinte, o teto. Antes não tinha teto, hoje tem um teto. Você só vai pagar do teu bolso até um limite. Daí para frente o plano tem que cobrir. Antes não. Por isso que as pessoas iam à falência. Então a forma de impedir a falência é fazer um teto. Que não é tanto, é 10 mil dólares, não é muito. Mas então, até 10 mil, você vai pagar no teu bolso. Daí para frente, o plano tem que cobrir. Mas o pagamento é mensal ou a cada produto tem essa coparticipação na hora de usar o plano também? Os dois. Aí a lógica do plano é o seguinte, a economia. Se eu aumento o meu pagamento por mês, eu diminuo o copagamento. Se eu diminuo o meu pagamento por mês, eu aumento o copagamento. Por quê? É um risco dele contra o teu. Eu pago mais por mês. Ele sabe que vai ter o dinheiro garantido. Se você ficar doente ou precisar comprar remédio, ele cobra menos de cada atividade. Aí eu não quero gastar muito por mês. Aí ele diz assim, tudo bem, você vai pagar menos, mas quando você precisar, eu vou cobrar mais de cada atividade que você fizer. Nós temos que pensar para entender isso como gente que quer ganhar dinheiro. Se a gente pensar como gente que quer ganhar dinheiro, você passou a ser dono, como é que você faria? Você vai chegar à mesma conclusão que eles chegaram. Então nós não temos que ser necessariamente contra os planos de saúde apenas por uma questão ideológica. Não, é real. É real. Não tem cobertura. Aliás, eu não uso a palavra ilegal. Indocumentados. Porque ilegal foi associado nos Estados Unidos com criminoso. Quem saiu daqui para trabalhar na construção civil não foi lá para matar ninguém, para roubar ninguém. Mas se você é ilegal... Se eu falar aqui coisa ilegal, vocês vão pensar que esse cara pode ser um criminoso, traficante de droga, um terrorista. Agora é terrorismo, né? Terrorismo potencial. Então, criou um clima de discriminação que boa parte da sociedade acha que está de bom tamanho. Não é a maioria, mas tem uma boa parte que acha. E aí o que acontece? Isso que o cara agora na Inglaterra resolveu fazer. Vou dar tiro em muçulmano, porque ele é um risco potencial. Aí abre a guarda para esses que são racistas mesmo, que querem colocar a culpa nos imigrantes, certo? Seguro de saúde, em geral, todo mundo que é documentado está fora. Sempre esteve e vai continuar.
O próximo. Bom, aqui em Massachusetts, como é que eles fizeram? Que foi o modelo para o plano federal. Se tiver violação de lei sobre trabalho infantil, a multa é $50. Se você for um empregador e deixar de subsidiar parcialmente um plano de saúde para o trabalhador, você paga 300 pau. Então, o que eles fizeram? Se você não tiver seguro de saúde, você paga $1.260 de multa. Então, o que eles fizeram? Para poder os empregadores terem incentivos para subsidiar o plano de saúde, ele criou multa. Aí, o empregador tem que decidir, eu vou preferir pagar a multa ou vou preferir subsidiar? Aí a discussão de qual é o valor que a multa tem que ter. Tem muita gente que diz, isso aqui é um valor irrisório. O empregador vai preferir pagar a multa. Mas não foi o que aconteceu. A maioria dos empregadores, na verdade, viu a vantagem de subsidiar o empregado. Porque aí acontece o seguinte, eu tenho esse emprego, o cara não me dá nada, aquele ali ele me dá, eu vou procurar aquele. O empregador também tem algo a perder. Se o desemprego for pequeno, é uma desvantagem para ele. Então ele pode anunciar, eu ofereço bons seguros de saúde, você está procurando emprego, aquele ali é melhor do que esse. Se o salário for parecido, eu prefiro esse. Porque todo mundo sabe que a saúde dos Estados Unidos é cara. Se você cobre a tua família, que a maioria cobre família, tem criança, você vai pesar muito se você tem ou não acesso a plano de saúde. Inclusive no passado, muita gente não mudava de emprego por causa disso. O emprego era ruim, mas cobria meus filhos, a minha esposa, eu fico aqui. Certo? Só em Massachusetts. Foi porque foi o estado que primeiro passou a primeira reforma. O Obama levou a ideia de Massachusetts para o nível federal. Graças ao senador Kennedy, que foi um líder desse processo por décadas. O irmão mais novo do Kennedy que morreu, do John Kennedy, o Ted Kennedy. Então, em Massachusetts, nós tínhamos uma trajetória em direção a um sistema universal muito maior do que a maioria dos Estados Unidos. Por isso que lá foi o primeiro estado que passou isso. Bom, para resumir é o seguinte, o dinheiro é público, mas o controle é privado, certo? Vou parar por aqui para a gente ter um intervalo também, para eu poder explicar depois o Medicaid, o Medicare e outras coisas do Obama. Então, apesar de ter aumentado, o controle é privado. Os objetivos da reforma, que é o que todo mundo queria saber, foi expandir a cobertura de seguro, porque eu falei que tinha muita gente sem seguro, né? Então vamos expandir. Melhorar a cobertura daqueles que têm seguro. Melhorar o acesso à qualidade. Isso é o que o Obama declarou que era a intenção. E controlar os custos. Como eu mostrei para você, os Estados Unidos gastam demais. Então tudo isso fazia parte dos objetivos da reforma. E esse aqui não é um objetivo pequeno, porque os Estados Unidos gastam dinheiro pra caramba. Então está na cara que tem que controlar esses custos, porque ele está subindo além da inflação. Já falei isso, né? Do índice de preço ao consumidor. Então, o que foi feito aqui, a reforma? Se você perguntar a qualquer um desses planos de saúde, quanto custa cobrir uma pessoa acima de 65 anos e quanto custa cobrir onde vive a saúde? Tá, o nível de pobreza. Por ano. R$30 mil por ano. Então, esse é o nível de pobreza para o que é considerado pobre nos Estados Unidos. Que repare, o salário mínimo lá é muito maior do que o daqui. Então, para esse valor para lá é muito baixo. A gente calcula por hora. Depois eu falo aqui, eu te dou o valor geral. Vamos dar um intervalo aqui. Intervalo renal.